Olá, você que acompanha o Instituto Lula. Olá, você que acompanha e discute os problemas do Brasil. No último domingo, dia 8 de dezembro, uma semana antes das eleições municipais, o Fantástico exibiu uma reportagem muito bem produzida, com várias entrevistas, discutindo o aumento da desigualdade no Brasil. Aumento esse que começou em 2016. No entanto, o Fantástico conseguiu, ao mesmo tempo, colocar a culpa sobre esse aumento da desigualdade na presidenta Dilma Rousseff, que todo mundo lembra, saiu em 2016, e não citou nada do que aconteceu nos anos anteriores, onde a desigualdade e a pobreza caíram. O Brasil virou uma referência mundial na tecnologia de combate à desigualdade e à pobreza. No final da reportagem, eles ouvem, não o outro lado, eles ouvem uma pessoa que não foi nem ministra, foi presidente do Banco Central há mais de 20 anos, entre 99 e 2002, e nunca teve nada a ver com o combate à pobreza e à desigualdade. Por isso, a gente acredita que você tem direito à informação de qualidade a todos os lados. A gente convidou para conversar com a gente hoje a ex-ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo. Essa, sim, tem muita currículo no combate à desigualdade e à pobreza. E eu queria, ministra, primeiro cumprimentar, agradecer a sua presença. Eu queria que você ajudasse a gente a entender o que tem por trás de verdade, o que tem de falsidade nessa reportagem. Muito bem-vindo. Obrigado, Alonso. É um prazer estar aqui com vocês, repondo, recolocando algumas informações que são muito importantes. Eu acho que a matéria do Fantástico, ela coleciona um conjunto grande de erros. Eu acho que o maior de todos é tratar como uma década perdida. Eles dizem claramente que é uma década perdida no combate à pobreza e à desigualdade. Isso é de um erro e de uma injustiça com a história do Brasil gigantesca. Então, antes da gente falar um pouco sobre isso, vamos dar uma olhadinha nos dados, não numa série curtinha e distorcida que a Globo apresentou, mas numa série longa para entender o que vem acontecendo com o Brasil, o que aconteceu com o Brasil ao longo dos governos Lula e Dilma. Esse gráfico que vocês estão vendo aqui na tela, ele tem essas duas curvas. Essa de cima, a cinza, que é a população no Brasil em situação de pobreza. E essa de baixo, a vermelhinha, é a população no Brasil em situação de extrema pobreza entre 95 e 2019. Vamos olhar somente a curva de cima e ver o que aconteceu. Olha só, em 1995, o número de pessoas em situação de pobreza no Brasil era de 34,5 milhões, ou seja, tinham 34,5 milhões de brasileiros pobres, segundo os critérios das Nações Unidas. Passa para quase 42 milhões. Entre 95 e 2003, quando o presidente Lula assume, passa de 35 para 42 milhões de brasileiros pobres. Ou seja, a pobreza cresce, justamente no período que eles disseram que ia cair, porque iam privatizar e assim por diante. Mas nem vamos entrar nisso. O que acontece ao longo dos governos Lula e Dilma? A pobreza cai de forma permanente e sistemática, vocês estão vendo aqui, por essa curva, até 2014, e chega a 14 milhões de brasileiros. Então, cai de 42 milhões de pessoas para 14 milhões de pessoas em situação de pobreza, chegando ao índice mais baixo da história desse país, justamente ao longo desses períodos. Tinha gente que dizia, Alonso, que é por causa do período bom, por causa do boom de commodities. Não. A pobreza no Brasil continuou caindo, mesmo depois de 2008. Olha, 2008 está aqui. Justamente o período em que o mundo entra em crise. E começa a crescer em 2015, justo quando nós lembramos que a presidenta Dilma já estava sobre um boicote, já estava com o governo atacado, nenhum dos projetos que a gente mandou, inclusive o que tentava atualizar o Bolsa Família, foi aprovado. Então, a gente não conseguiu aprovar nada em 2015, e com isso o Brasil já começa a entrar numa situação
difícil. Agora, vamos lembrar que olha o que acontece a partir daqui. 2016, 2017, quer dizer, a pobreza vai para um patamar de 20, quase 21 milhões de brasileiros. Volta a crescer a pobreza, volta a crescer a fome. Então, podemos voltar aqui para a nossa tela, para a nossa conversa, para poder discutir um pouco isso. Primeira grande questão. Eles falam que eles dizem, né, o Fantástico e a Globo dizem que vão tratar de 10 anos, na verdade, ignoram 5 anos. 5 anos onde houve redução da desigualdade. A desigualdade no Brasil cai durante todo o governo do presidente Lula e durante os 5 anos em que a presidenta Dilma governou. A desigualdade medida pelo índice Gini, que é exatamente o índice que eles citam na matéria. A outra coisa que eles eliminam, né, do debate é que 2014 foi o ano em que a pobreza registrou os menores índices da história do Brasil. Ignoram que em 2014 o Brasil saiu do mapa da fome. O Brasil recebeu um título por ter saído do mapa da fome em 2014, durante o governo da presidenta Dilma, fruto de todo esse processo, de todo esse período, né? O Brasil, em 2014, também registrou a menor taxa de desemprego da história. Então, eles ignoram 5 anos da história, jogam 5 anos da história do Brasil, onde se combateu a pobreza, se combateu a desigualdade, se garantiu acesso a um conjunto de bens, benefícios, serviços públicos para a população mais pobre, e onde o Brasil, como você mesmo disse, virou referência mundial. Ignoram, inclusive, quando a gente joga fora, né, esses 5 anos de história, você joga fora quase 1 milhão de cisternas que foram feitas durante o governo da presidenta Dilma. Joga fora 1 milhão de habitações do Minha Casa Minha Vida, entregues para a faixa 1, que é a faixa mais pobre. Joga fora um conjunto, né, de conquistas do povo brasileiro. Então, é muito importante que a gente recupere isso que aconteceu. O Fantástico, ele tenta covardemente atribuir à presidenta Dilma um conjunto de erros que passa a acontecer após o governo da presidenta Dilma e já durante o processo de impeachment, né? E graças a esses, né, como resultado desses erros, o Brasil volta ao mapa da fome, o Brasil volta a taxa de desemprego altíssima, né, e o Brasil começa a ter índices de desigualdade crescentes, que só acontece a partir de 2016. Bom, eu acho que é importante colocar uma outra questão que a matéria da Globo, do Fantástico, também dá a entender, porque eles fazem uma relação truncada, e quem assiste a matéria, rapidamente, fica parecendo que o Bolsa Família foi reduzido durante o governo da presidenta Dilma. Mentira, né? Nós tivemos aumento do Bolsa Família, aumento acima da inflação, se a gente pegar o período da presidenta Dilma, né, durante todos os anos, e não aconteceu redução nem dos valores, nem da população, né, do público beneficiado do Bolsa Família ao longo do nosso governo. Isso começa a acontecer no governo Temer, onde eles começam a estocar quem entra no Bolsa Família. Só sai gente do Bolsa Família e não entra mais ninguém. Represar a população que entra, com isso a gente começa a ter aquela situação de aumento de filas e tudo mais. Então, nós não aceitamos, e não é certo o que o Fantástico fez, que é jogar 5 anos de conquistas na redução da desigualdade, da pobreza do Brasil ao longo dessa década. Muito obrigado, Tereza. Eu queria reforçar o que você falou. O próprio estudo diz ali que a renda no Brasil cresceu 7% entre 2012 e 2014. Isso é o governo Dilma. A gente esquece, às vezes, das conquistas que aconteceram no governo Dilma. 7% é muito. E o próprio estudo ainda diz, após 2015, toda a tendência anterior de queda do desemprego e geração de emprego formal foi revertida. Como você falou, fantástico, não é difícil explicar. Vamos parar de chamar pessoas que não têm nada a ver com o tema. A ministra acabou de apresentar os dados. Enquanto o Hermínio Fraga era presidente, que foi a pessoa que o Fantástico chamou para dar dicas de combate à desigualdade, era presidente do Banco Central,
foi o período de maior aumento na pobreza e na pobreza extrema. Então, achamos que o telespectador merece um pouco mais de qualidade de informação. Muito obrigado. Tereza, muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.